Olá, meus amores do quarto ano. E aí, vamos de ciências hoje? Células. E aí, seu amontoadinho de célula, como você tá? Vamos lá? Tá fazendo cabeçalho? E aí, o que você achou de simulado? Você foi bem? O que você teve mais dificuldade? Como é que foi? Vocês estão tão quietinhos. E aí, vamos lá para nossa aula? As células. Não se esqueça de colocar a data no livro, tá bom? Dia 27/5/2021. Está acabando, né? Mais um mês. Observe um pedaço de cortiça. Ao microscópio óptico, Robert percebeu que ela era formada por inúmeras pequenas câmaras vazias, que ele chamou de células. Ele observou também que partes vivas das plantas e verificou a presença das mesmas câmaras, só que nesse caso preenchidas por um material gelatinoso. Outros pesquisadores perceberam o potencial do microscópio e passaram a utilizá-lo para observar partes de animais e plantas. Eles também viram que as células estavam presentes em todos os seres vivos que examinaram. Depois de anos de muitas descobertas, os cientistas chegaram à conclusão que os seres vivos são formados por células. Então, aqui é a reprodução de um desenho, viu, pessoal? Observe a imagem que mostra o corte de uma folha, observado por meio de microscópio óptico moderno. Foram usados corantes para atingir o interior da folha. Então, ó, corte de folha visto do microscópio óptico, aumento de 45 vezes. As cores são artificiais. Quais as semelhanças entre a foto do corte de folha e a ilustração que representa a cortiça? Que apresentou de semelhante? Né? No texto está falando, tá bom? O que são bolinhas que formam a folha? São bolinhas? Os cientistas chamaram essas bolinhas do quê? Os seres vivos são formados por células. Os seres vivos unicelulares, como as bactérias, são constituídos por uma única célula. Então, o que é unicelular? Aquele serzinho, sabe as bactérias? Elas têm só uma célula, tá? Que desempenham todas as funções do organismo. Os seres vivos pluricelulares são formados por mais de uma célula. Um girassol, por exemplo, é formado por milhões de células. Tanto os seres unicelulares como os pluricelulares precisam de alimento. Transformam o alimento em energia para manter suas atividades. Produzem e eliminam resíduos. E apresentam o ciclo da vida, ou seja, nascem, crescem, se desenvolvem, podem se reproduzir e após algum tempo morrem. As células organizam-se a partir de outras células. Então, pessoal, nós temos seres unicelulares, que são aqueles que possuem só uma célula, que faz toda a função daquele organismo, e os pluricelulares, que são aqueles que têm muitas células, né? Olha lá, um girassol tem milhões. Essas células precisam ser alimentadas, né? Igual as nossas. Por isso que a gente come, respira para oxigenar o nosso corpo, levar oxigênio até as nossas células, tá? A gente elimina aquilo que não utiliza, ó. Oxigênio,
gás carbônico. Não uso, joguei fora, tá? Nosso corpo é incrível. E aí, nós temos o ciclo dos seres vivos, que é nascer, crescer, se desenvolver, reproduzir ou não, e depois envelhecer e morrer, né? Leia o texto e faça o que se pede. Alguns seres vivos unicelulares produzem o próprio alimento. Eles servem de alimento para outros seres vivos, que também se alimentam de animais pequenos ou grandes. Por que podemos dizer que um ser unicelular é um ser vivo? Porque ele também, né, ó, o ser unicelular são formados por células, né? E eles todos têm o mesmo ciclo. Utilizando o que você sabe sobre animais e plantas, qual ser vivo citado no texto pode ser considerado um animal? Por quê? Dos ser vivos citados no texto, qual pode ser considerado um animal? E aí? Organização das células. As células que compõem o mesmo ser vivo, têm funções diferentes, como revestimento, digestão, secreção de substâncias. Geralmente, a forma das células está relacionada à sua função. Olha, células mortas, células achatadas, muito próximas umas da outra, células formadas em cubo. Esquema representando os diferentes formatos de célula, que compõem o revestimento da superfície do corpo, a pele. Então, gente, só que isso daqui, ó, a cor é fantasia, só para você mostrar. Então, ó, próximo à nossa pele, tem células mais achatadinhas, células em formatos de cubo, e o formato da célula geralmente tem a ver com a sua função. Em grande parte dos organismos pluricelulares, ou seja, tem várias milhões, milhares de células, as células estão organizadas em estruturas diferentes, que garantem o funcionamento do organismo como um todo. A imagem a seguir é o corte da raiz de uma planta, vista no microscópio. Células coloridas artificialmente, para você conseguir ver a diferença, e aumentado em 70 vezes, tá? As células que formam a planta são todas iguais, né? A gente já viu aqui, ó, é tudo igualzinho? O tamanho dessa é igual dessa, né? Você acha que essas células têm a mesma função na planta? Você acha que todas as células têm a mesma função? De acordo com o texto e o conteúdo, o que você acha? Se você quiser dar o Google para te auxiliar em algumas respostas, você pode buscar sempre mais conhecimento. Mas se você ler o texto com atenção, você vai conseguir, tá bom? Então, você faça o cabeçalho no caderno, coloque aula de ciências, tá bom? Pode colocar as páginas aí, foram as páginas 16, 17 e 18, né? Não esqueça de colocar também a data na página do livro. E é isso. Bom estudo para você, tá bem? Um beijo grande e até o nosso próximo encontro de células. Bye!